Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Sonda Repórter. Bastidores e imagens do primeiro dia de Abel Braga no Internacional. Definição do time titular, ele está escalado. Vamos falar também sobre mudança na logística e as novidades que o Inter pensa já para 2026 envolvendo o atual treinador. Vamos falar sobre tudo isso depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho das notificações. Muito bom dia a todos, pessoal. Nesta segunda-feira estou de volta aqui no canal para a gente falar do Colorado, que inicia talvez a sua semana mais importante nos últimos 10, talvez 5 anos. O Inter vai ter uma semana para escapar da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje o Inter estaria rebaixado, já que está no Z4 da competição. Daqui a pouquinho a gente vai falar da matemática, do que o Inter precisa efetivamente para escapar da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas antes eu quero falar e mostrar para vocês o primeiro dia de Abel Braga como técnico do Internacional. Enquanto eu falo, algumas imagens vão rodar justamente mostrando esses bastidores do primeiro dia da chegada do Abel e do primeiro contato com o grupo de jogadores. O Abel contou alguns detalhes e alguns bastidores na sua entrevista coletiva de apresentação. Deu o seu parecer inicial, a sua primeira impressão da chegada e do contato com os jogadores. E ele disse que foi um treinamento muito bom, de que ele ficou bastante contente com aquilo que ele viu no treinamento deste último domingo no CT Parque Gigante. O Abel chegou com o discurso para os jogadores como quem diz, e quem disse na verdade, porque ele falou isso efetivamente: olha, quem faz uma partida que nem o primeiro tempo que vocês fizeram contra o Santos não pode estar nesta situação. Eu acredito em vocês e eu vou dar confiança a todos os jogadores. Então o Abel chegou com esse discurso de tentar dar confiança e a gente sabe, 3 jogadores principalmente que estão precisando desta confiança. O Abel rapidamente identificou isso nos primeiros contatos que teve com o grupo do Internacional. Borré, Bernabei e Bryan Aguirre. Esses são os 3 jogadores que inclusive devem ser titulares na partida contra o São Paulo. O Aguirre já foi escalado pelo Abel na entrevista. Ele deu muita moral para o lateral direito argentino, que chorou no banco de reservas após a substituição depois do erro na partida contra o Vasco da Gama. Então o Abel chega nesse estilo paizão de abraçar os jogadores, principalmente que estão precisando mais de uma moral, de uma força nesse momento delicado do Inter. Ele chegou até a citar na entrevista o Richard, que foi um jogador que ele já trabalhou na carreira, e ele cita, né, o Richard estava sentado lá atrás na sala onde eu dei o meu primeiro discurso. E eu falei para ele, chega mais para frente aqui, chega mais, eu te conheço, tá com medo de mim. Então o Richard, ele simboliza, né, essa tentativa do Abel de resgatar esse grupo do Internacional que parece, em alguns momentos, já ter caído mentalmente para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então esse foi o trabalho do Abel nesse primeiro dia, taticamente. Claro que teve muito apoio do Pablo Fernandes, que é o auxiliar permanente da comissão técnica do Inter, e também do Hélio Carraveta, além do Diego Pereira, que é o profissional que fica da comissão técnica do Ramon Dias, ele que é preparador físico brasileiro, que estava trabalhando com o antigo treinador argentino. Bom, pessoal, sobre tendência de time, não acredito que o Abel vai reinventar a roda nesse jogo contra o São Paulo. Ele não vai ter o Carboneiro, então tudo fica mais fácil para a gente desvendar qual vai ser o time. Ele também não vai ter o Luiz Otávio, que está lesionado, lesão muscular, não joga mais nessa temporada, fora das 2 últimas partidas. Desta forma, pessoal, o Inter deve ter o retorno do Borré ao time titular, na vaga justamente do Carboneiro, que está suspenso, e o restante do time deve ser mantido. O Abel, como eu disse, já confirmou que o Aguirre vai ser o lateral direito, elogiou bastante o Bruno Gomes na entrevista coletiva, ou seja, o Bruno Gomes vai ser mantido como volante e a espinha dorsal ela está praticamente confirmada, com o Rocher no gol,
que também foi assunto da entrevista coletiva, falhou bastante no jogo contra o Vasco, mas será mantido no time. Aguirre na lateral direita, Vitão, Mercado e Bernabei, esse é o sistema defensivo. O meio-campo tem Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodrigues, Alan Patrick e no ataque Vitinho e Rafael Borré, esse é o time do Internacional, bem próximo, na verdade, igual ao time que enfrentou o Santos no estádio Beira-Rio. O Abel também falou, pessoal, sobre característica e o que ele pretende nestas duas últimas rodadas. Ele disse que vai ser um Inter que marca em cima, mas que vai ser um Inter que, por vezes, não vai jogar com a bola. Então, um Inter que não vai ter vergonha de ser reativo, mas que vai tentar marcar em cima os seus adversários para estar, quem sabe, mais perto do gol adversário. Esse vai ser o Internacional. O Abel também não quis dar mais detalhes na entrevista sobre quais escolhas ele vai fazer, apesar de não ter muita dúvida em relação a isso. O Abel deu detalhes na entrevista e disse que o São Paulo deve vir com 3 zagueiros, com 3 defensores, e essa é uma informação valiosa para ele na hora de montar a estratégia para essa partida na Vila Belmiro. O Inter, pessoal, que a situação matemática ela não mente. O Inter precisa, neste momento, de apenas 2 vitórias para escapar do rebaixamento. É verdade que quando eu falo apenas 2 vitórias, parece que eu não estou vendo o time do Inter jogar. E de fato, 2 vitórias contra esses adversários, contra o São Paulo fora de Porto Alegre, não é uma missão fácil. Mas, matematicamente ainda, o Inter só depende de si. E por que isso? O Inter hoje está na zona de rebaixamento. Não parece, pelo menos na primeira vista, que depende só dele. Mas se a gente analisar a tabela, pessoal, a gente vai ver que necessariamente, se o Inter fizer a sua parte, vencer as 2 partidas, ou Vitória ou Bragantino não farão 100% dos pontos. Isso porque Bragantino e Vitória se enfrentam, ou seja, um deles vai tropeçar, ou até os 2, caso haja um empate. Então, por isso, o Inter ainda depende só de si. Se vencer as 2 partidas, está garantido na Série A do Campeonato Brasileiro. Sobre mudanças, pessoal, para a próxima temporada, o Abel Braga praticamente confirmou na entrevista coletiva que tem conversa com a direção do Inter para que ele permaneça na próxima temporada, não como técnico, mas como dirigente. O Abel quase veio no ano passado para o Inter ser dirigente justamente nesse momento da troca que houve no ano passado com a saída do Eduardo Cudê e a contratação do Roger. Naquele momento chegou o André Mazzucco, chegou o D'Alessandro e era para ter chegado também Abel Braga, que por questões pessoais acabou não acertando com o Inter e ficando no Rio de Janeiro, mais próximo da família. Mas por isso, pessoal, existe uma grande possibilidade do Inter, ficando ou não na Série A do Campeonato Brasileiro, do Abel permanecer como dirigente ao lado de D'Alessandro na próxima temporada. Além dos 2, o Inter deve ter outras mudanças no departamento de futebol. Não está descartada a saída de André Mazzucco, executivo que estava ontem presente na entrevista coletiva do novo técnico, mas é um cara bastante criticado pela torcida e também por pares do presidente Alessandro Barcelos. José Olavo Bisol também tem a sua saída praticamente decretada, só aguardando o final desta temporada. Então, mudanças devem acontecer no Internacional. Eu vi circulando, pessoal, nas últimas horas uma informação no Twitter, na rede social, que era acreditada ao Jairo Vinck, repórter do canal do Baldasso, de que o Daniel Pavan poderia ser um nome para o Inter na próxima temporada. Daniel Pavan, preparador de goleiros, que foi durante muito tempo preparador do Inter, foi demitido durante a gestão Alessandro Barcelos, e o Leonardo Martins, que era preparador do Sub-20, assumiu o profissional do Inter nesta função. Eu fui conversar, pessoal, com 2 pessoas para a gente tentar entender essa história. Primeiro com o Jairo, para saber se de fato ele tinha dado essa informação, e eu conversando com o Jairo, eu cheguei à conclusão, e ele me disse isso, que na verdade o que ele estava dizendo é que muita gente próxima ao Abel pode voltar na próxima temporada, mas como uma possibilidade, não como uma informação, que o Abel ficando
muita gente próxima a ele poderia voltar como cargo de confiança, que o Abel gostaria de ter os seus nomes de confiança no Inter na próxima temporada, caso permaneça. Então o Jairo, ele não disse que o Daniel Pavan vai retornar, mas que isso pode acontecer caso o Abel permaneça, porque ele gostaria de ter nomes de confiança. E eu fui conversar também com o Daniel Pavan para entender qual seria o desejo dele, se era da vontade dele voltar ao Internacional e como ele enxergava essa situação. E ele me disse o seguinte: olha, Sonda, não acho que o Inter está pensando nisso nesse momento. O Inter tem outro foco, quer escapar do rebaixamento, não acho que eles estejam pensando na comissão técnica do ano que vem e eu estou acompanhando, torcendo de fora e quero que o Inter permaneça na Série A do Campeonato Brasileiro. Foi o que ele disse numa conversa rápida que eu tive nesta manhã de segunda-feira. Mas podem escrever, pessoal, o Inter vai mudar bastante para a próxima temporada, na sua direção, na sua comissão técnica, no seu departamento de futebol e principalmente no grupo de jogadores. Permanecendo ou não na elite do futebol brasileiro, mudanças vão acontecer necessariamente na próxima temporada. Tá certo? Deixe seu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e eu volto num próximo conteúdo. Até mais!